Irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, para nós darmos início à palavra do Senhor. Eu sei que hoje foi domingo, todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas alguns talvez ficaram na sua casa descansando, deitado, tirando um cochilo. Então vocês estão descansados, eu queria convidar vocês a colocar mais uma vez de pé, em referência à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos diante daquele que é 3 vezes santo. Nós estamos diante daquele que a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, que sabe ver todas as coisas. Então, em referente à palavra do Senhor, nos colocamos de pé. Malaquias capítulo 1, versículo 11 está escrito assim: Mas desde o nascimento do sol até o poente grande entre as nações é o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que nós servimos um Deus que Ele é grande, que Ele é bendito, que Ele é poderoso e que Ele sabe e conhece todas as coisas. Sabemos que nós estamos aqui nessa noite reunidos como igreja do Deus vivo, porque as suas misericórdias se renovou sobre nós. E se as misericórdias de Deus se renovou sobre nós, e nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, nós temos como pura obrigação de oferecer a esse Deus aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é reto e aquilo que é agradável a Ele. Nós oferecemos a Deus não aquilo que é agradável a nós, nós temos que oferecer a Ele aquilo que é agradável a Ele, aquilo que vai chegar diante do trono dEle como um incenso, que vai chegar diante do trono dEle como uma oferta agradável. E a Bíblia diz que nós conhecemos a história desse povo chamado Malaquias, que foi um povo que começaram até bem, começaram fazendo as coisas diante desse Deus Todo-Poderoso, oferecendo as coisas a Deus até bem, e Deus começou a aprovar as coisas que aquele povo oferecia ao Senhor. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus justo, um Deus que sabe e um Deus que vê todas as coisas. Chega um determinado tempo que aquele povo, eles começam agora a oferecer ao Senhor aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é do agrado de Deus. Eles estavam oferecendo a Deus achando que Deus estava recebendo. Mas agora Deus aqui no capítulo 11 começa a chamar a atenção daquele povo e começa a mostrar para aquele povo a grandeza do nome dele. E Deus começa a falar para aquele povo que o nome dele vai ser grande em todas as nações, ou seja, em todos lugares, em todos países. Nós servimos um Deus, querido, que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo eternamente. Deus, Ele não vai mudar. Deus, Ele vai continuar sendo o mesmo. E nós conhecemos as histórias de grandes homens dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, que intermédio de Deus fizeram grandes coisas. E agora eu e você, aí agora vem Jesus e morre naquela cruz do Calvário, e agora Jesus fala para nós, se nós cremos na sua palavra, se nós cremos nele, obras maiores nós iríamos fazer. Obras maiores nós vamos fazer se nós cremos nesse nome de Jesus. Mas para isso nós temos que tomar uma posição diante desse Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não aceita de mim, Deus, Ele não aceita de você de qualquer forma não. Nós temos que nos colocar diante de Deus e oferecer a Ele da forma certa. Se nós queremos vitória, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos o poder de Deus, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, há um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Não é de qualquer forma que nós vamos ser cheio do Espírito Santo. Não é de qualquer forma que nós vamos nos achegar diante de Deus. A importância, querido, de Deus receber as coisas que nós oferecemos, cada um que está aqui nessa noite, até as pessoas lá fora, elas podem oferecer qualquer coisa para Deus. Qualquer um pode oferecer para Deus, mas a importância é Deus receber com excelência, é Deus receber lá no céu com qualidade e mandar a resposta para nós.
Todo mundo procura a bênção, todo mundo quer ser abençoado, mas ninguém quer o dono da bênção. A maioria das vezes as pessoas elas estão desprezando o dono da bênção, e o dono da bênção é o Deus Todo-Poderoso. E tem muitas pessoas hoje que trancam o coração para um ministério que Deus tem na vida dela e não deixa Deus trabalhar, e por causa disso, querido, vem as consequências na vida dessas pessoas. Muitas pessoas hoje estão sofrendo numa vida de escravidão, igual teve nossa rede de homem. Eu di um pouco da minha história de vida, depois eu di um pouco do meu testemunho. A história de vida é quando você andava sem Jesus, quando você pensava que tinha Jesus, aquilo se torna uma história de vida. Mas depois que você aceita Jesus no seu coração, aí dali para frente começa o seu testemunho de vida diante do Senhor. E cada um de nós que estamos aqui, nós temos um testemunho poderoso, nós temos coisas grandes para falar do Senhor. Mas Deus, Ele quer receber de mim, Ele quer receber de você com qualidade, com excelência. Quando nós nos colocarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, nós temos que fazer igual o Neemias. O que é que o Neemias fez? O Neemias, ele ficou sabendo que os irmãos dele, que o pai dele, as pessoas que viviam ali com ele, foi levado em cativeiro para a Babilônia. E agora o Neemias, ele resolve se colocar diante do Senhor. Como que ele se coloca diante do Senhor? Ele se coloca diante do Senhor como uma forma de humildade. Ó Senhor, eu peço perdão pelos aqueles que pecaram contra Ti. E ele começa a se colocar diante do Senhor. E o que é que Deus faz? Deus começa a ouvir a oração dele, e lá na frente você vai ver o resultado. O Neemias, ele consegue restituir os muros de Jerusalém. Por quê? Porque ele se colocou diante do Senhor da forma certa. Ele se colocou diante de Deus, e Deus recebeu a colocação que ele se colocou diante do Senhor. Eu e você, a maioria das vezes, nós não conseguimos as coisas, nós não recebemos do Senhor, porque nós não estamos sabendo pedir, porque nós não estamos sabendo nos colocar diante do Senhor. E Deus, diz a Bíblia, que Deus, Ele não muda. E o Deus que nós servimos, querido, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que levantou homens para fazer a diferença. É um Deus que levantou profeta, levantou várias pessoas, grandes homens, e eles fizeram a diferença naquela época. E esse Deus, ele não muda. O Espírito Santo, a qual que nos motiva para nós estarmos a cada dia nessa caminhada, é Ele que nos motiva para que hoje nós possamos ser poderosos no Senhor Jesus. Nós podemos ser poderosos no Deus Todo-Poderoso. E eu e você que estamos aqui nessa noite, não sei se tem alguém que nos visita. Se você nos visita, você seja bem-vindo. Estou vendo umas caras novas, que eu conheço todo mundo. Fica à vontade na casa do Senhor. Se Deus falar o seu coração nessa noite, a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida é entregar a sua vida ao Senhor, porque nós estamos vivendo no final dos tempos, e Deus, Ele tem pressa. Talvez Deus te chamou hoje para você fazer a diferença em meio a essa geração. E fica à vontade. E nós, queridos, que estamos aqui, nós somos nomeados, nós somos chamados como igreja do Senhor. Quem que é a igreja de Deus? Como que nós nos tornamos igreja de Deus? Eu quis me tornar igreja de Deus? Não, querido, nenhum de nós que estamos aqui, nós não queríamos. Nenhum de nós. Mas por que nós paramos aqui? Por que nós viemos aqui? Porque Deus nos chamou. O Espírito Santo de Deus nos convenceu, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Então Ele nos convenceu, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, e é Ele que nos enche. A garganta está até seca aqui. Glória a Deus. E é Ele que nos enche. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nada e nem ninguém consegue nos parar. Você sabe por que você vive uma vida medíocre? Eu sou paraibano, e os paraibanos é meio enrolado nas línguas, mas se vocês me ajudarem, sai. Por que às vezes nós vivemos essa vida aí? É porque às vezes nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida é como se fosse um combustível no carro. Se faltou o combustível do carro, ele vai para onde? Para canto nenhum. E aí, se você quiser que ele ande, que ele vá para algum canto, o que é que você tem que fazer? Você tem que pôr força para empurrar ele. Senão ele não vai. A mesma coisa é aquele que se diz cristão sem o Espírito Santo. Você investe força, você ensina, você ministra, você prega, você fala, você faz de tudo, e o camarada não sai do lugar. Por quê? Está faltando aquele que motiva o coração dele, que se chama Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro dele, e o Espírito Santo, quando ele começa a alimentar o Espírito Santo dentro dele, querido, não precisa nem você falar. Antes de você falar, ele já está querendo fazer.
Antes de você falar, ele já está querendo abrir casa de paz. Antes de você falar, ele já está querendo abrir célula. Antes de você falar em ganhar almas, ele já está ganhando alma. Por quê? Porque aquele que motiva ele, aquele que traz uma esperança, aquele que traz o refrigério, mora dentro dele. E quem mora dentro dele é o Espírito Santo e motiva ele a fazer as coisas. Não é palavras, querido, às vezes humana, que vai nos fazer ficar de pé ou levantar, não. Quem vai nos levantar é o próprio Deus. E quando Ele nos levanta, Ele nos capacita para nós oferecermos a Ele aquilo que é agradável a Ele, não aquilo que é agradável a nós. A Bíblia vai falar de um homem chamado Saul, um rei chamado Saul. Deus dá uma ordem para ele matar os amalequitas e destruir tudo que havia ali naquele lugar, para tirar a maldição ali daquele lugar. E o que é que ele faz? Ele vai lá, mata um bocado, faz aliança com uns, e pega prata, pega ouro, pega um bocado de coisa, e traz e vai oferecer ao Senhor. E o que é que Deus fala com ele? Não, eu não quero. Eu rejeito isso. Porque eu dei uma ordem para você. Por causa disso, você vai perder aquilo que é mais precioso, que se chama o seu reino. E ele perdeu o reino dele, querido, por causa de uma desobediência. E às vezes eu e você estamos na mesma condição de Saul. Às vezes Deus está falando, não faz isso, e você vai lá e faz. Às vezes Deus está falando, não vai por esse caminho, e você vai lá e faz. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho do homem que parece ser bem, mas no final ele é morte. Então nós temos que entender, querido, que nós não precisamos desse caminho na nossa vida. Nós precisamos do caminho que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Nós precisamos desse caminho, nós precisamos desse Jesus, porque é Ele que nos motiva, é Ele que nos dá força. E sem Ele, querido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos fez igreja dele, intermédio de Jesus Cristo. Lá no início você vai ver Jesus ao lado de Deus já começando a trabalhar. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele já estava lá, ele já estava observando, ele já sabia que hoje nós iríamos estar aqui sentados, ouvindo a sua palavra. Ele sabia que hoje o Ítalo ia estar aqui pregando. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso, tudo há um propósito de Deus. Então eu e você precisamos despertar para esse ministério que Deus tem nas nossas vidas. Eu e você precisamos despertar para nós oferecermos as coisas ao Senhor e Ele se agradar daquilo. Porque às vezes você ora tanto e você não tem resultado. Porque às vezes você está tão fervoroso e você não tem resultado. Porque você está fazendo o que não agrada ao Senhor. Aí você vai me perguntar, Maíto, orar não agrada ao Senhor? Orar da forma certa, você se colocar da forma certa diante do Senhor, isso agrada a Deus. Agora eu e você, com a nossa vida suja, e nos colocarmos diante de Deus, e queremos que Deus faça as coisas para nós, Ele não vai fazer. Ele vai fazer igual ele fez com esse povo de Malaquia aqui. Ele rejeitou esse povo. Ele começou a rejeitar as coisas que o povo oferecia para ele. E olha que o povo começou a oferecer coisas boas. Boi bom, novia boa. Como é? Cabrito, digamos assim, bom. Tudo bom. Até eles acostumaram a oferecer a Deus, e nós não podemos acostumar. Quando nós nos colocarmos diante de Deus para oferecer a Deus, querido, nós temos que nos colocar com o nosso coração fervoroso, sabedores que há um Deus no céu que está nos vendo, e que Ele faz e sabe e conhece tudo, né, pastor Jonas? Você pode negociar com qualquer um que está aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui cansado, oprimido, com vontade de parar, com vontade de desistir. Você pode negociar com qualquer um, mas com esse Deus Todo-Poderoso você não negocia. Ou nós somos dele, ou nós não somos dele. A palavra é essa, querido. Ou você dá aquilo que é de Deus, ou você não dá aquilo que é de Deus. Ou Deus recebe de uma forma boa, ou Deus não recebe.
E agora vem de Gênesis, Apocalipse, Deus trabalhando com a nação, fazendo de tudo por ela, até chegar em Jesus. E agora Jesus, por mim, por você, Ele morre lá naquela cruz do Calvário. Se você pegar a trajetória de Jesus até a sua morte de cruz, você vai ver que Jesus, tudo foi perfeito. Tudo. Em tudo. As pessoas procuravam falha, as pessoas procuravam em pegá-lo, mas nada eles acharam em Jesus para acusá-lo. E agora esse Jesus morre lá naquela cruz do Calvário, e agora Ele nos dá o poder de nós sermos chamados filho de Deus, que está escrito em João 11, capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia vai falar que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, Ele deu o poder de serem chamados filho de Deus. Aí agora Ele sela aos que crêem no seu nome. Eu e você, nós somos chamados filho de Deus, mas nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso. Não é simplesmente você abrir a sua boca e você falar que aceitou Jesus, que agora você é filho de Deus, não. Há um padrão, querido. E esse padrão foi estabelecido pelo Criador. O padrão foi estabelecido pelo aquele que criou o ser humano, que nos criou, que criou Adão do pó da terra, e nós viemos de geração em geração, e hoje nós estamos aqui servindo a esse mesmo Deus. Esse Deus que é grande, que é bendito, que é maravilhoso, que é poderoso. Esse Deus que nos ama acima de tudo. Esse Deus que faz tudo por nós. Esse Deus que nos livrou da lamaçal do pecado, de uma vida a qual nós levávamos, que às vezes até quando você vai parar, você se sente vergonha dela. E agora esse Deus te dá uma identidade para você morar no céu e você ser chamado filho de Deus. E você ser chamado filho desse Criador. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos importantes. Nós somos a mina dos olhos de Deus. Então nós precisamos entender esse poder que Ele nos deu, de nós devolvermos para Ele, de oferecermos para Ele. Deus tem recebido nessa noite o nosso louvor? Deus tem recebido a nossa adoração nessa noite? Ou você acha que precisa de ser mudado na sua vida para Deus receber? Se você achar, querido, não pense duas vezes não, mude, porque esse Deus merece. O que é que Deus fez para nós oferecermos para Ele, não que esse povo estava oferecendo, mas é como se fosse igual a esse povo. Será que vai chegar um ponto que Deus vai ter que enviar um anjo lá do céu e bailar no meio da sua igreja e falar: eu não estou me agradando, eu quero que mude, eu quero assim, assim, assim? Porque quem manda na igreja não é o pastor Kleber, não é o diácono, o presbítero Caio, o pastor Jonas. Quem manda é Deus. A igreja é dele. Ele deu o filho dele para morrer por essa igreja. É Ele que nos ama. Nós somos dele, nós somos dependentes dele, nós precisamos dele. E agora, para nós não ficarmos órfãos, nós somos uma igreja poderosa, e agora Ele deixa o Espírito Santo para entrar dentro dessa igreja e trazer um despertamento, e trazer um fluir para ganhar as almas para Ele. Às vezes, querido, nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo e não queremos nem fazer a obra de Deus. Às vezes não queremos nem vir para a igreja, a maioria das vezes. Mas que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse? Se a Bíblia diz que Ele geme pelas almas, Ele chora pelas almas, é esse sentimento que nós temos que ter. Jesus, Ele não morreu em vão. Quando eu cheguei na missão transcultural, 2012, 13, não lembro a data, eu não sou muito bom de data, a minha calculadora, que é a minha esposa ali, sabe de tudo, mas foi aproximadamente isso. Eu via os pregadores subir no púlpito para ministrar a palavra de Deus. Eles não precisavam nem falar, querido. Quando eles abriam, que ele começava a ler a palavra de Deus, a igreja começava a dar glória a Deus e dar aleluia. Era uma igreja poderosa. Não estou dizendo que nós não somos, mas nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos abrir a nossa boca para Ele nos encher.
Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e chegar na casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus e ela não dá um glória a Deus e ela não dá um aleluia. Eu não entendo. O Cleito, quem gosta de trazer essas ministrações falando muito sobre o Espírito Santo, e nós precisamos de falar nele mesmo, nós precisamos ter intimidade nele mesmo. Então, querido, eu e você, nós temos esse privilégio de sermos chamados igreja do Deus vivo. E agora Jesus vem e fala com Pedro que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E ele estava falando com quem? Pedro, eu sou a igreja. Pode se levantar quem for, pode se levantar demônios, pode se levantar Satanás, pode se levantar quem for contra mim, que não vai prevalecer, que vai cair por terra. E agora, Pedro, quando eu for embora, quando eu subir, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser nomeados como igreja, e nada vai poder também contra vocês. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis a Malaquias, que você não vai ver Deus falando. Eu posso até estar enganado, se tiver você pode me mostrar Deus referindo no povo chamado de igreja. Tem? Deus falando? Igreja com povo? Tem? Vocês que são nomeados aí no conhecimento? Não tem. Agora, quando você começa, você pega Mateus, Marcos, Lucas, você também, João, aí lá em Atos dos Apóstolos, aí você vai ver Jesus falando igreja. Você quer saber aonde? Quando Pedro, ele foi preso, o que é que aí agora a Bíblia vai falar, o que é que a igreja ficou fazendo? Ficou fazendo o quê? Orando por quê? Pela uma vitória de um irmão que estava, e aquela oração chegou diante do Senhor. É para você entender o poder da oração da igreja do Deus vivo. Eu quero que você entenda nessa noite a oração, o poder da oração da igreja do Deus vivo. Eu e você estamos aqui é por causa de oração. É porque Deus resgatou um homem e capacitou e treinou e deu o poder de ser chamado filho dele e nomeou ele como igreja. Um homem cheio do Espírito Santo chamado de igreja, querido, ele faz muita diferença aqui em cima dessa terra. Mas nós sabemos que existe Satanás e seus demônios para tentar tirar o foco, não destruir, que ele não vai conseguir destruir. Porque Jesus, que ele se fez a própria igreja, ele já falou que não tem, as portas do inferno não tem poder contra a igreja dele. Eu e você precisamos plantar no reino de Deus em oração. E a coisa mais difícil que tem é a oração. É a mais difícil no reino de Deus. Mas é ela que vai nos manter de pé diante desse Deus Todo-Poderoso. É ela que vai nos manter conectado com Deus. Imagina nós, querido, nomeado, chamado de igreja, porque para as pessoas que estão lá fora, que não têm o conhecimento da palavra de Deus igual eu e você tem, as pessoas nos veem como igreja de Deus. Elas nos observam como igreja de Deus, como cristão, como crente. Mas e nós? Temos dado realmente esse testemunho como igreja, como povo de Deus? Jesus, quando ele morreu lá naquela cruz do Calvário, ele morreu por mim e ele morreu por você. Ele morreu por almas. Tem tantas pessoas aí fora que estão sendo escravizadas nas drogas, que elas precisam de mim e elas precisam de você, para nós trazermos ela, para elas terem essa identidade chamada de igreja de Deus. Mas eu quero falar algo muito sério para vocês. Se eu e você não quisermos, Deus faz até as pedras clamar.
Mas a obra não vai parar. Ela não vai parar. Porque nós servimos um Deus que Ele vela para cumprir com a sua palavra. Né, pastor? Então, querido, não adianta a gente querer ficar enganando a nós mesmos. Nós temos que nos despertar mesmo. Nós temos que buscar a presença do Senhor mesmo. Nós temos que ganhar almas para o nosso Senhor Jesus mesmo. Nós temos que oferecer a Deus aquilo que é dele. Não ofereça a Deus aquilo que é seu, porque o que é seu Ele não vai receber. Ofereça aquilo que é dele, que é um sacrifício puro, agradável, que vai chegar diante dele, igual a igreja estava orando por Pedro. Aquela oração chegou diante de Deus, imediatamente Deus mandou a resposta, mandou um anjo ir ali naquele lugar. E o anjo desceu ali naquele lugar e vedou as vistas daqueles soldados que estavam guardando aquela prisão, né, Caio? Mas o diabo, ele quer nos vencer. Quando o diabo, ele quer nos tentar parar de nós orarmos, de nós clamarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabe, se ele conseguir parar você na oração, você vai estar dentro da igreja, você vai estar dentro do templo enganado. É por isso que a maioria das vezes, querido, o ministério de louvor, ele vai entoar cântico ao Senhor junto com a igreja. Aí a maioria das vezes você não consegue nem cantar, entoar um cântico ao Senhor. Às vezes a luta está tão grande na sua vida que você nem consegue. Mas eu quero falar algo para você. Se você criar força no fundo do seu coração e oferecer para Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai receber. A Bíblia vai falar de 2 homens chamados Paulo e Silas. Saulo e Silas. Não era Paulo? É Paulo, tá certo, era Paulo. Já era Paulo, antes era Saulo, agora é Paulo. Vai falar sobre esses dois. E eles estavam presos em cadeias, com as suas mãos algemadas. E eles estavam sendo chicoteados, eles estavam sofrendo. Eu não imagino a dor que aqueles homens estavam sentindo. Mas agora eles resolvem oferecer algo para Deus, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Eles resolvem oferecer um louvor para Deus. E o que é que Deus faz ali naquele lugar? Deus manda um terremoto ali naquele lugar, querido. Imagina eu e você conectado diante do trono de Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Imediatamente você encontra um estrondo dentro da igreja, dentro desse templo. E quando você olha a luz ali, luz ali, luz ali, luz ali, os anjos de Deus pairando nesse lugar. Imagina que coisa extraordinária, querido, nossos olhos poder enxergar uma coisa dessa. Jesus nos deu poder para isso. Se você atingir um patamar diante de Deus da forma que Ele quer que você atinja, você pode ter certeza que você vai ver coisa sobrenatural. Se você conseguir atrair a presença de Deus na sua adoração, no seu louvor, naquilo que você está oferecendo para Ele, você pode ter certeza que Ele vai vir e vai corresponder. Porque nós servimos um Deus galardoador. Nós servimos um Deus que Ele retribui aquilo que nós oferecemos para Ele. Nós não merecíamos estar aqui nessa noite, querido. Mas por causa de um homem que morreu, que deu a sua vida, que entregou a sua vida, nós estamos aqui. Por causa de um homem que sofreu, por causa de um homem que foi chicoteado, por causa de um homem que foi cuspido, escarrado, né, no rosto, por causa de um homem que bebeu vinagre, por causa de um homem que foi furado, por causa de um homem que foi humilhado, nós estamos aqui nessa noite. E esse homem, ele merece o melhor de nós. Esse homem, ele merece o melhor de nós. Ele não merece nós oferecermos a Ele qualquer coisa. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso louvor. Ele merece a nossa adoração. Ele merece o nosso glória a Deus. Ele merece o nosso aleluia. Ele merece nós levantarmos a mão diante dEle e se render diante da sua presença.
Mas por que às vezes nós não fazemos isso? Porque falta o Espírito Santo nos encher. E às vezes você até pode levantar as suas mãos. Mas será que Deus está recebendo essas suas levantadas? Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor. Temos momento de palavra, é gostoso, é maravilhoso, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos um ministrante. Às vezes o ministrante ele não fala aquilo que você quer ouvir, às vezes o ministrante quer falar aquilo que você quer ouvir, mas o Espírito Santo, que é o dono da igreja, não deixa ele falar aquilo que você quer ouvir. Não deixa falar aquilo que vai massagear o seu ego. Deus precisa de um povo que Ele lavou e remiu no seu sangue, que ofereça a Ele sacrifício puro, agradável, que chegue diante dEle. Deus precisa de um povo, na verdade Deus não precisa, Deus nos chamou e Deus nos quer diante dEle com o nosso coração quebrantado. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, as lágrimas correr dos nossos olhos, e Deus olhando lá do céu falando: ah lá meu filho, clamando, buscando, chorando. E eu fico imaginando Deus falando assim: aí você vai chorar, aí você pode chorar, aí você pode se humilhar, mas vai chegar um dia quando você estiver do meu lado, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui você não vai chorar mais, e se você chorar eu vou enxugar as lágrimas dos seus olhos, eu vou te abraçar. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós vamos chegar diante desse Deus, nós vamos estarmos diante desse Deus. Nós pretendemos morar no céu com esse Deus. Você está muito tímido na presença de Deus. Você precisa se soltar na presença de Deus. Você precisa esquecer o irmão que está do seu lado. Você precisa esquecer e se conectar diante de Deus. Nós viemos do espiritual, querido, e precisamos estar totalmente no espiritual. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Deus pediu para esse povo: volta para mim. Não foi eu que quebrei a aliança com vocês, foi vocês que quebraram a aliança comigo. E agora eu quero um conserto. Agora eu quero que vocês façam da forma certa. Talvez Deus precisa disso de você nessa noite, para Ele começar a trabalhar na sua vida. Talvez você só vai reclamar, você só vai murmurar, você só vai bendizer. Nada para você tá bom, tudo tá ruim. Volta o seu coração para Deus, para você ver. Se está relampeando, glória a Deus. Se está chovendo, glória a Deus. Se o sol está quente, glória a Deus. Se o asfalto você está passando está fazendo você suar, glória a Deus. Em tudo nós temos que dar glória a esse Deus Todo-Poderoso. Você que nos visita nessa noite, Deus Ele te chama. Jesus morreu por você. Ele precisa que você entregue para Ele nessa noite também algo precioso, que se chama a sua vida. Mas você não pode entregar de qualquer forma. Você tem que entregar de todo o seu coração. E quando eu entreguei a minha vida de todo o coração, querido, as coisas deste mundo tentou me parar. As coisas desse mundo, o vício tentou me parar. Mas a minha vida estava plantada nesse Deus Todo-Poderoso. Quando Satanás ele armava a cilada, Deus ia lá e fechava. Quando Satanás abria a sepultura, Deus ia lá e fechava. Então eu e você precisamos entender esse Deus que nós servimos. Esse Deus que a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Talvez você não pode ver com seus olhos carnais, mas se você buscá-lo nessa noite, você vai encontrá-lo com seus olhos espirituais.
E você vai sair daqui cheio da presença dEle. Nós não precisamos de mais nada nesse momento. Nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos desse Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Nós precisamos que Ele venha nessa noite e nos encha. Mas para Ele nos encher, querido, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Jesus falou, se nós quisermos ir até Ele, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que renunciar ao nosso ego, o nosso eu. O eu sei de tudo, eu tenho coisa. Não, se esvazie de tudo e seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Saia daqui como um povo que se chamar de igreja poderoso. Às vezes, querido, dói o coração do pregador, do ministrante, em forçar a igreja a dar um glória a Deus, em forçar a igreja a dar um aleluia. Mas se você não tiver o Espírito Santo, querido, você não vai conseguir. Convide Ele para entrar na sua vida nessa noite. Peça ajuda para Ele. Faça igual eu faço. Quando está difícil, Senhor, está difícil, me ajuda. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo, Senhor, eu vou me perder. Eu vou ser roubado. Fale para Ele. Está difícil, mas eu quero ser cheio nessa noite. Eu não estou conseguindo, mas me ajuda a conseguir. Nós temos que dar brado de glória a esse Deus. Nós temos que bramar o nome desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer, queridos, lá em Amós 8:11, que vai chegar um dia que esse povo chamado como igreja do Senhor, esse povo não vai estar aqui mais sobre essa terra. Se eu não estiver enganado, é 8:11. Não vai estar aqui mais sobre essa terra. E agora, querido, Deus vai enviar uma fome. Não fome de pão, nem sede de água. E diz a Bíblia, mas é fome e sede de ouvir essas palavras que nós temos nas nossas mãos, que nós temos nos nossos corações. Vai chegar um dia, querido, que eu e você não vamos estar aqui mais. Talvez Jesus pode voltar hoje para mim e para você. E se eu e você não tivermos com a nossa vida diante dele, infelizmente, querido, nós vamos ficar. Com Jesus não adianta nós queremos negociarmos. Ah, Jesus, me espera. Não, Senhor, deixa eu tomar um banho, deixa eu pentear meu cabelo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro. Ele não vai esperar, querido. É como se fosse um piscar de olho a vinda dele. Por isso que eu e você temos que estar plantado na rocha chamada Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que muitos vão correr ao ocidente, vão correr ao oriente, caçando, procurando a palavra do Senhor. Tem hora, querido, que a minha mente ela vai tão longe que eu fico imaginando as pessoas correndo desesperado, procurando que a maioria das vezes aquilo que tem dentro da nossa casa, procurando a palavra de Deus. O ser humano vai chegar a um ponto que ele vai desejar a sua própria morte e ele não vai conseguir morrer. Então nós precisamos viver esse momento na presença de Deus. Nós precisamos viver esse momento cheio do Espírito Santo. Nós precisamos oferecer e entregar para Ele as nossas vidas, para Ele receber. Talvez a palavra está dura no seu coração. Está dura também para mim. Está me machucando. Como se fosse eu nunca senti um punhal entrando no peito, mas como se fosse dói. Mas é porque Deus, Ele nos quer diante dEle. Deus, Ele quer nos visitar nessa noite e nos encher com a sua presença.
Às vezes nós damos tanta atenção a tantas pessoas, brincamos com tantas pessoas e fizemos tudo com muitas pessoas, mas às vezes esquecemos o principal, de agradar aquele que é o dono da vida, aquele que nos deu a vida de graça. Imagina se hoje ele vir cobrar de você. O que vai ser de você? Para onde você vai? Para onde você vai morar? Para onde você vai viver na sua eternidade? Porque nós não fomos feitos para morrer. Você, Caio, não foi feito para morrer. Você foi feito para viver eternamente. O homem morre carnalmente, carne, matéria, morre. Mas espiritualmente, a alma dele espiritualmente vai estar viva e vai se encontrar com esse Deus Todo-Poderoso. E aqueles que morreram em Cristo Jesus, diz a Bíblia, querido, que eles vão ressuscitar e vai encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares. E nós que ficamos vivos, nós vamos ser arrebatados para encontrar com esse Jesus nos ares. Jesus está voltando. Nós, chamada igreja do Senhor, nós temos que despertar. Nós estamos muito acomodados com as coisas. Nós estamos querendo levar a coisa de todo jeito, de qualquer forma. O dono da igreja, querido, está abrindo nossos olhos espirituais nessa noite. O dono da igreja nessa noite, ele quer uma posição nossa. Porque é fácil, querido, eu subir aqui e eu pregar aquilo que eu quero. Mas aquilo que o Espírito Santo quer é mais fácil ainda, porque a dependência é dele. O agir é dele. Eu e você, nós somos dele. Nós vamos morar com ele. Nós vamos estar lá no céu juntamente com ele, adorando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, juntamente com os anjos, e dizendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é poderoso. Então, querido, se você não abrir a sua boca aqui, em cima dessa terra, para exaltá-lo, para glorificá-lo, vai chegar um dia que você vai ter que abrir a sua boca, seja ela por bem, seja ela por mal. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus e vai confessar que Ele é Deus. Aqui você pode correr para tudo quanto é canto. Apertou para você, você pode ir lá para a casa do pastor Kleber. Apertou para você, você pode ir lá para a casa do presbítero Caio. Apertou para você, você pode ir lá para a casa do pastor Jonas. Apertou para você, você pode ir lá para a casa dos obreiros. Mas naquele grande dia, o pastor Jonas não vai salvar você, o pastor Kleber não vai salvar você, o presbítero Caio não vai salvar você. Naquele dia é você e Deus. Ele abrindo o livro e colocando as coisas que eu e você temos feito, e nos mostramos claramente. Às vezes nós tentamos enganar nós mesmos, mas o Espírito Santo nessa noite, Ele quer falar para mim e para você, querido. Ele está falando, despertamos nessa noite. É hora de nós nos despertarmos. Eu nunca vi um tempo tão difícil de os irmãos orar diante da casa do Senhor. Eu nunca vi, está muito difícil. Por quê? Porque se o diabo ele conseguir nos afastar na oração, ele vai nos conseguir nos afastarmos a cada dia, a cada momento, a cada segundo de Deus. E se nós estamos longe de Deus, nós estamos correndo um grande perigo. Aí às vezes você vai fazer as coisas erradas, aí o Espírito Santo fala com você: não faz. Igual o pai e uma mãe. Já sentiu isso? O menino vai lá fazer coisa errada. Geralmente, hoje não existe isso mais não. Mas antigamente, quando um menino ia fazer a coisa errada, a primeira coisa que o pai e a mãe fazia: não foi, e dói, não foi. Aí ele temava. Ela, aquele beliscãozinho que valia mais do que uma cipoada de chicote de araçá. Tum! Eu falei que não era para fazer, em casa a gente conversa. Acabou. Dali para frente ele podia aprontar até,
porque o café ou a janta dele já estava garantido. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele martela: não faz. Se você fazer, você vai quebrar a cara. Aí você não fica satisfeito. Pastor Kleber, está acontecendo isso e isso. Pastor Kleber, não faz. Pastor Jonas, está acontecendo isso e isso. Pastor Jonas, não faz. A identidade do céu não muda não, querido. O sentimento de Deus não muda não. A conexão de Deus não muda. Se Ele falou para você que não é para você fazer, não adianta você ir no pastor Kleber, no pastor Jonas, no presbítero Caio. Não adianta. Não é para você fazer. Se você fazer, você vai sofrer o dano. É por isso que tem muitas pessoas hoje que vivem numa vida sofrida. Porque está sofrendo, pagando dano de uma coisa que Deus falou que não era para ela fazer, e ela foi lá e fez. E esse povo aqui que nós lemos em Malaquias é a mesma coisa. Deus falou: não quero, não quero. A palavra de Deus imediatamente quando veio para eles, querido, era para eles já despertar, não era? Nossa, o próprio Deus falou. E Ele não falou só isso, Ele falou que o nome dele vai ser grande em todas as nações, em todo o mundo. O negócio é sério mesmo, porque esse Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Aí agora eles continuam fazendo as mesmas coisas, eles continuam no erro, e Deus vai corrigindo ele, vai chamando a atenção deles. Por que Deus fez isso com esse povo? Porque Deus ama esse povo. Por que Deus faz isso com nós? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos quer um dia morando com Ele. Foi por isso que Ele enviou Jesus, para nos dar agora um caminho para nós nos achegarmos diante dEle. Aí agora Jesus veio e se fez o caminho para nós termos um acesso diante desse Deus Todo-Poderoso. Enquanto para nós não havia mais saída, não havia mais solução, nós já estávamos condenados. E agora precisou de um homem, para agora bilhões e bilhões de pessoas morar no céu. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Você pode fechar seus olhos. Que aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele está bailando no nosso meio nessa noite. Ele está passeando no nosso meio nessa noite. Ele está querendo nos encher com a sua presença nessa noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim. Feche seus olhos e medite nessa palavra. Deus falando para essa igreja chamada Filadélfia. Deus falando assim com ela: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Jesus está à porta, Jesus está batendo. Mas já tem muitos anos que você está servindo ao Senhor, mas Ele precisa entrar para mudar algo que precisa ser mudado, que só você e Ele sabe. Talvez você tenha vivido dias difíceis, dias insuportáveis. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Deus falando também para a igreja de Filadélfia:
Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e a ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Ainda há uma esperança. Ainda havia uma esperança para essa igreja, por mais que elas estavam fracas, por mais que elas estavam desanimadas, mas ainda havia uma esperança porque elas guardaram a palavra do Senhor, elas temiam o nome do Senhor. Talvez pode estar difícil para você, talvez você pode estar se sentindo fraco, talvez para você está pensando que não vai dar mais, que você não vai conseguir, mas Deus fala para você nessa noite: você ainda guardou, você ainda teme o nome do Senhor. Lá no fundo do seu coração ainda tem um temor e um tremorzinho desse Deus Todo-Poderoso. E hoje Ele quer que você saia daqui fortalecido, cheio do Espírito Santo. Essas palavras que foi falado aqui nessa noite, querido, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E você não vai ter justificativa para colocar diante do Senhor. Tanto o pregador, tanto o levita, tanto vocês que estão aí, nós somos um povo só. Nós somos família de Deus. E nós, como família de Deus, nós precisamos ter intimidade com esse Pai. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo desse Pai que deixou para nós. Nós temos um poder extraordinário que o inimigo ele tenta nos cegar para que nós não podemos usar esse poder que Ele nos deu.